Deus abençoe. Amém. Deus seja eternamente louvado. Aleluia. Obrigado, pastor. Grande é o nome do nosso Senhor Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Por mais esta maravilhosa oportunidade que o Senhor tem nos dado, para que nós possamos, falarmos, do nome do nosso Senhor Jesus, falarmos das coisas que são pertencentes ao reino de Deus, e que nós possamos nessa noite, meditarmos um pouco naquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. As grandes coisas o Senhor tem feito, são coisas maravilhosas. No decorrer desse ano, o Senhor tem feito tantas coisas que nós nem podemos, não temos como contar as coisas que Deus tem feito nas nossas vidas. São muitas coisas maravilhosas, muitas bênçãos, E nós podemos nesta noite refletir um pouco, naquilo que nós somos, Naquilo que nós somos. Tem alguma coisa para pôr aqui? Naquilo que nós somos diante de Deus. E naquilo que Deus muitas vezes quer fazer nas nossas vidas. Vocês estão vendo aqui, 2 vasos. Pedi isso de última hora. Mas é um assunto que o Senhor tem tocado em mim já há um bom tempo para falar sobre isso. Vocês estão vendo 2 vasos. E nós vamos decorrer, por esse tempo aqui que nós estamos aqui, nesses minutos que o Senhor tem nos dado, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Amém? Esses 2 vasos. Porque nós estamos já na última ceia, pastor? Ai meu, é a última ceia, rapaz, como passa o tempo. Meu Deus, já estamos na última ceia do ano. Foram 12 ceias maravilhosas. Nessas 12 celebrações da ceia do Senhor, o Senhor esteve presente, o Senhor nos abençoou, e nós saímos daqui satisfeitos e alegres, E nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre esses 2 vasos. Vocês vão entender, amém? Primeiramente quero fazer uma oração, E nós já vamos então começar a falar sobre esse assunto. Meu santo e eterno Deus, estamos aqui, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Porque, Senhor, Tu foste misericordioso conosco. Com todas as lutas que nós temos passado, tantos problemas, muitas vezes até, Senhor, pensamos em desistir. Mas o Senhor, assim como nesta noite, Senhor, quero falar um pouco sobre esses vasos, mas Tu, Senhor amado, no momento certo, na hora certa, o Senhor começou a juntar em nós os cacos da nossa vida. E é isso, Senhor amado, que tem nos mantido em pé. É o que tem mantido a Tua igreja em pé. Porque no momento certo, na hora certa, Senhor, Tu vieste com a providência nas nossas vidas. E nós aqui estamos para dar honra e glória ao Teu nome. Senhor Jesus, abençoa a Tua amada igreja, dá a cada um, Senhor, a cada um da Tua graça, Senhor meu Deus, que possam entender que Tu, Senhor, é o Deus soberano, que tudo pode e que tudo faz. Senhor amado, eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos, nós temos passado às vezes, por decepções nas nossas vidas. Eu acho que nesse ano, todo mundo às vezes recebeu bênção, recebeu tantas coisas, mas às vezes parece que o Senhor nos decepciona. Você fala, mas espera um pouquinho, pastor, como é que pode o Deus Todo-Poderoso nos decepcionar? Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa mente, a nossa cabeça, nós só pensamos assim: olha, porque o Senhor vai me abençoar, porque o Senhor vai me dar, porque eu preciso, porque eu quero, olha isso, o Senhor. E tem muitas vezes que nós chegamos naquele ponto, pastor, de falar assim: olha, Senhor, se Tu não fizeres, ai. Bom, mas não é assim que funcionam as coisas de Deus.
Não é assim. Ele é soberano. As coisas estão nas mãos dele. Tudo está nas mãos dele. Então as nossas vidas, elas estão nas mãos do Senhor. Ele nunca nos decepcionará, porque Ele quer fazer na nossa vida o melhor. Ele sabe aquilo que é melhor para mim, Ele sabe aquilo que é melhor para o pastor Pedro Júnior, para cada um de vocês que estão aqui, Ele sabe o que é melhor. E Ele vai dar sempre para você o melhor, mesmo que talvez você peça algo que parece que para Deus é impossível, mas não é. Mas Ele sempre vai fazer para você o melhor, porque nós estamos nas mãos dEle, nós pertencemos a Ele. Então muitas vezes, irmãos, quando nós começamos a entender isso, o Senhor nos abençoa. Quando nós começamos a entender que Ele é soberano nas nossas vidas, o Senhor vem com a providência. Quando nós começamos a entender que nós estamos aqui pela misericórdia e pela graça dEle, o Senhor nos abençoa. A despeito do que estiver acontecendo, aconteça o que acontecer, Ele nos abençoa, porque Ele quer o melhor na nossa vida. Ele sempre quis o melhor. Então, às vezes nós pedimos e parece que não recebemos. Deus sabe por quê. Amém? Mas vamos ler alguns versículos na palavra de Deus. Eu preciso da versão Almeida Revista e Corrigida. Quando eu estava estudando alemão, há muito tempos atrás, aliás, faz muitos anos mesmo. Faz muitos anos. Muitos irmãos acho que nem tinham nascido aqui. O meu professor de alemão, ele dava historinhas, sabe as historinhas em alemão? Como se fossem essas cartilhas, né? Caminho suave. Vamos, vocês vão lembrar. Como era o caminho suave, mas só que em alemão, e tinha aquelas historinhas bonitinhas, aquelas historinhas que a gente dava risada. Aí uma das historinhas dele, que eu me lembro até hoje, se chamava assim, Das zerbrochenen Krücke, ou vaso quebrado. Olha quanto tempo. Mas por que ele dava essas historinhas? Porque tinha moral da história. Você entendeu como é que é o negócio? Tinha sempre moral da história, aquela coisinha bonitinha, tinha uma moral da história, e justamente nessa historinha mostrava o valor de um vaso quebrado. Eu falava assim, mas espera aí, valor de um vaso quebrado? Aí ia contando o que havia acontecido, por que aquele vaso se quebrou. Então, tinha sempre a moral da história. E baseado nisso, eu comecei a me lembrar, falei, meu Deus, é verdade, sempre há uma coisa, né? Sempre há uma moral da história. E nós vamos ler aqui, em 2 aos Coríntios, no capítulo 4, 2 aos Coríntios, capítulo 4, né? Para nós começarmos lá, né? A nossa meditação nessa noite, que diz assim, vamos lá, 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículos 7, 8 e 9. Almeida Revista e Corrigida. Então vamos lá. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Olha só. Para que a excelência do poder, ou seja, o poder de Deus, seja, né? Seja o poder seja de Deus e não de nós. Olha o próximo versículo. É o 7. Pode ser o 9 mesmo. Vamos lá. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Volta no 7 mesmo. Olha só. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, não de nós. Verso 8. Agora sim. Em tudo somos atribulados. Olha só, mas não angustiados, perplexos, mas não o quê? Desanimados. Bom, nós temos até um hino aqui, né? Nós temos nosso hino aqui. Bom, e é uma verdade. Um vaso de barro. Nós temos esse poder, essa excelência que Deus nos dá em vasos de barro. Em vasos frágeis, porque somos criaturas frágeis, somos homens frágeis, homens que, né, por qualquer coisa, às vezes nós já falamos, Senhor, não quero mais, não dá mais.
Mas o Senhor, irmão, o que Ele tem feito nas nossas vidas? Uma das coisas que Deus tem feito na nossa vida, mesmo quando parece que Ele está, não está nos decepcionando, o Senhor começa a juntar em nós algo que nós muitas vezes nem sabemos, ou muitas coisas que muitas vezes nós nem queremos que o Senhor toque, ou que alguém toque. E é aí que nós começamos a falar, a entender. Porque se nós falarmos do vaso completo, é fácil. Seria mais fácil eu fazer uma pregação sobre o vaso inteiro, não é melhor? Porque o vaso inteiro, ele está completo, ele está bonito. E se pôr umas flores nele, é muito mais bonito ainda. Nas mesas, na sala, um vaso desse inteiro, não é isso? Fica bonito. Mas para nós falarmos do vaso inteiro, nós temos que entender que esse vaso também um dia, para chegar nesse ponto, ele precisou ser tratado. Se nós formos lá no Espaço e Arte, Rodrigo que eu diga, nós não vamos nos preocuparmos com os cacos, não vamos nos preocuparmos com o vaso quebrado, é claro, é verdade, mas é muito mais fácil. Eu vou lá, eu vou comprar um vaso inteiro, não me interessa, não tem graça. Mas é aí que entra Deus, irmão. Aí que Deus, através do Espírito Santo, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele olha para o homem, Ele quer usar o homem. Não é importante tanto o vaso inteiro, mas Ele quer usar-nos, os nossos cacos. É aí que está a excelência do poder de Deus. É aí. O vaso inteiro é bacana, quem é que não gosta? Bonito, olha lá. Mas os cacos ninguém dá valor, os cacos todo mundo rejeita, os cacos todo mundo pisa, não tem graça. E o Rodrigo que eu diga, para refazer isso aí é um problema. O homem não consegue, só Deus que consegue juntar cada pedacinho de um vaso quebrado e transformá-lo num vaso novo, aleluia. Vocês estão entendendo, irmãos? Só Deus. É só Deus. Então muitas e muitas vezes nós não conseguimos entender o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Passa ano, chega ano e nós não conseguimos entender, porque Deus dá valor para as mínimas coisas, para aquilo que o homem muitas vezes não dá valor, para aquilo que muitas vezes eu não dou valor, Ele dá valor, porque a essência do poder está nas mãos dEle, dEle fazer ou não fazer, está nas mãos dEle, dEle criar e não criar, está na mão dEle, o poder é dEle, a obra é dEle, tudo é dEle. Aleluia! E não é difícil, é claro. E Deus muitas vezes quer juntar os cacos da nossa vida, porque Ele tem obra para fazer na nossa vida. Quando nós começamos no Evangelho, quando nós começamos a caminhar, muitas vezes somos até enganados. Olha, se você for lá na minha igreja, você vai ter, nossa, você vai ter bênção todos os dias, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te dar, o Senhor vai fazer. E quando não acontece dele não fazer? Porque, irmão, nós somos acostumados assim, nós acostumamos a igreja a só ouvir que nós temos bênção, mas quando nós começamos a entender, quando o nosso Senhor Jesus chega para os discípulos, Jesus não fala para eles assim: olha só, vocês de agora em diante, vocês vão ter os 100%, agora em diante, vocês só vão ter bênção, de agora em diante não vai haver luta, não. Jesus, a primeira coisa que Ele fala: olha, quem quer ir após mim, pega a sua cruz e me siga. Olha, e tem uma coisa ainda: muitos de vocês irão perder a sua vida, por amor ao meu nome, muitos de vocês, aleluia, serão perseguidos. Olha, os seus familiares vão te perseguir, olha, vocês vão ter luta, vocês vão ter muitas coisas que vocês muitas vezes vão falar: olha, não dá mais, mas eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação do século, ou seja, eu vou passar com vocês, aleluia. Dos 12 apóstolos, irmão, dos 12,
Apenas 2 não foram, que não sofreram perseguição e que não morreram de forma terrível. Coitado, porque se suicidou, que foi Judas, né? E o outro, João, o evangelista, que morreu numa idade bem avançada, mas também passou por decepção, por várias tribulações, foi torturado, sofreu. Então todos os apóstolos, eles passaram por um pedaço terrível das suas vidas. Todos eles. Mas o que levou esses homens então a fazer a vontade de Deus? Porque eles criam que depois de tudo isso, mesmo como vasos quebrados, mesmo como pessoas que eram rejeitadas, eles teriam o melhor de Deus na vida deles. Amados, nós vamos começar o ano novamente. Eu sei que muitas pessoas aqui estão hoje como vasos quebrados. Mas tem uma coisa, Deus quer reunir os cacos da tua vida. Ele quer fazer você um vaso novo. Ele quer te transformar num vaso desse jeito aí, o melhor. O melhor. E tudo que Deus faz é melhor. Então muitos homens passaram por decepções nas suas vidas, como servos do Senhor. E nós também passamos, irmão. Nós também. Vamos ler aqui alguns versículos na palavra de Deus ainda. Em 2 aos Coríntios, no capítulo 1. 2 aos Coríntios, capítulo 1. Versículo 4. Vamos lá, versículo 4. Olha só. Olha que coisa, porque olha o valor do vaso quebrado, dos cacos. Olha o valor dos cacos. Quem nos consola em toda a tribulação, para que possamos consolar os que estiverem, olha só, na mesma situação, né? Veja bem, que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Olha só, irmão, olha o propósito de Deus na nossa vida. Quando nós estamos, naquele dia, sabe, o pastor Pedro vai me entender e a pastora Márcia também. Sabe, naquele dia, meus amados, que se você olhar no espelho, o espelho quebra. Sabe, naquele dia, pastora Márcia, a pastora Márcia chega e fala, pastor, olha, eu não quero conversa. Sabe, naquele dia, pastora Hilda, que você fala para o pastor Edson, olha, nem olha para mim. É verdade. Mas de repente, pastora Márcia, aquela irmãzinha, que a irmã já sabe, de repente liga para a pastora Márcia, para o pastor Pedro. E aí ela chega, mostra um rosário de reclamação, de tanto problema, que nossa, não tem mais como. Olha, irmão, pastores, se vocês não orarem por mim, não sei o que vai ser. Olha, o meu marido, porque não sei o que tem, o meu filho, não sei o que eu faço mais. Olha, irmão, se vocês não fizerem, eu não sei. Olha, eu estou quase saindo daqui, não sei, hein? Vai lá, hein? Se vocês não orarem por mim. Aí, pastor Márcio, pastor Pedro, já esquece aquela situação. Ô, meu irmão, tenha calma. Deus vai tomar conta da tua causa. Olha, nós vamos orar por você. Aquela calma, às vezes nem dá quase, mas fazer o quê, né? Olha, nós vamos orar e Deus vai resolver o teu problema. Aquela irmã nem sabe o que vocês estão passando. É o que o apóstolo Paulo disse aqui, ó. Quando nós estamos nessa situação, é para nós consolarmos os outros. E vocês oram, e nós oramos. Passado alguns dias, aquela mesma irmãzinha vai ligar para vocês e vai dizer,
Amados, o que foi? Ixi, já vem. Não, meu irmão, olha, vocês não sabem. Olha, Deus tomou conta da minha causa. Olha, o meu marido agora, olha, está 100%. Olha, o meu filho, nossa, vocês entenderam? Olha, foi uma bênção completa na minha vida. Se vocês não orassem por mim naquele dia, eu não sei o que seria de mim. Graças a Deus que Deus pôs vocês na minha vida. Olha aqui, ó. Mas irmãos, não é verdade, pastor João? Tem dia que, meu Deus do céu, só Deus para ter misericórdia de nós. É aquilo que eu falei. Nós olhamos no espelho, o espelho trinca. de tanta coisa que nós temos. Mas olha, quem nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Viu o valor do caco? Falar, mas eu estou um caco hoje não dá para fazer nada, eu não consigo. Olha aí, ó. Com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Então é para isso. Caco serve. E Deus trabalha, Deus sabe como trabalhar com o caco. Deus sabe. Olha Jó, capítulo 2. Olha Jó, naquela situação terrível que ele estava. Os amigos dele chegam, não conseguiram nem falar com ele, de tanta dor, tanto sofrimento. Perdeu a cartilagem, perdeu a orelha, perdeu o nariz. Dava ferida no corpo de Jó, dava aquelas feridas, né, malignas, saía aquela pele, vinha outra, e chega um momento em que ele não tinha mais nada, só se deitar na cinza, e a única coisa que consolava um pouquinho o Jó, era o quê? Era o quê? Era um caco. Um caco de botilha. Cuidado, estão falando aí que é caco de telha, mano. Não era não. Naquela época não tinha telha, irmão. Pelo amor de Deus. Não cometa essa gafe. Desculpa. Naquela época não tinha telha, pastor. Pelo amor de Deus. Era caco de botija, de vaso. Era a única coisa, irmãos, que mitigava aquela dor, aquela sensação. Era a única coisa. Então Deus, irmãos, Ele olha para isso, Ele olha para os cacos da nossa vida, e Ele vai chegar naquele momento em que Ele vai começar a reunir os cacos da nossa vida, e nós vamos ser vasos de honra novamente, aleluia, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus, aleluia. É isso, irmãos, é isso que Ele quer fazer. Então não desista. Mas eu sou o caco. É sim, é isso mesmo, mas é com o caco. O único que consegue trabalhar com caco é Deus. Ninguém consegue. O homem não consegue, é o único, irmão. Aleluia. Estava lembrando agora de George Miller. George Miller foi um homem que mais orou na vida. Foi um homem que ganhou milhares. Pastor Júlio conhece. Foi um homem que ganhou milhares e milhares de almas para o Senhor. Foi um homem que, quando ele orava, ele estendia as mãos sobre as pessoas eram curadas, paralíticos andavam. Esse homem orava, criou um orfanato com mais de 1000 crianças, ele cuidava, nunca precisou, ele não tinha dinheiro, mas nunca faltou naquele orfanato, na vida dele nunca faltou um centavo para criar e cuidar daquelas crianças, porque era um homem que buscava a face de Deus. Mas chegou um dia, ele poderia se decepcionar com Deus. Chegou um dia a esposa dele, que era a que mais ajudava ele, a Mary Miller, ela contrai uma doença, febre reumatoide, né? Uma febre terrível. E ele orou por ela muito tempo, muitos dias, buscando a presença de Deus, porque ele pensava assim, falou, nossa, se eu ponho a mão no enfermo, é curado, o paralítico anda, a minha esposa também vai ficar boa. Claro! Mas não aconteceu, irmão. Infelizmente o Senhor a levou. Aí você vai falar, e agora? Vou me decepcionar com Deus? Não, era a vontade dele.
E a partir daquele momento ele começa a ter uma intensidade maior e Deus começa a abençoá-lo melhor ainda, porque ele entendeu que a soberania é de Deus, aleluia. Ele é o Deus soberano, ele faz quando ele quer, ele cura quando ele quer, ele salva quando ele quer, ele faz, ele batiza as pessoas com o Espírito Santo quando ele quer, e ninguém pode dizer para ele: Senhor, por que o Senhor não fez? Quem somos nós? Somos Caco. Isaías 45, versículo 9. Veja bem, Isaías 45. Ai daquele, olha, isso é forte. Ai daquele que contende com o seu Criador. Caco, entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que formou: que fazes? Ou a tua obra não tem mãos? Quem somos nós? Olha só, olha o próximo versículo ainda, o 10, olha só. Ai daquele que diz ao pai que é o que geras, e a mulher que dás tua luz. Irmão, nós não temos como reclamar diante de Deus e querer cobrar de Deus algo que somente Ele pode fazer. Somos cacos entre, o quê? Cacos. Somos cacos. Então é Ele, uma excelência do poder é dele, é Ele que faz, é Ele que cuida. Irmãos, às vezes eu fico olhando, irmão, nossa, tem uns caras por aí, você me dá, meu Deus do céu, eu fico assim pensando, meu Deus, como é que ousadia. Não, porque olha, eu vou lá, sabe por quê? Porque olha, se eu não for, Deus não vai fazer. Que é isso? Como é que Deus não vai fazer? Não, porque se eu não estiver lá, Deus não faz. Que isso, irmão? Quem somos nós? Quem somos nós, irmão? Entenderam, irmão? Então daí nós vemos coisas desse jeito por aí, sabe? Não, porque se eu não fizer, se eu não ir lá. Irmão, nós não temos como contender com Deus. Não temos. Deus quer tocar muitas vezes em algo na nossa vida que nem nós mesmos tocamos. Não, eu aqui não. Sabe por quê, irmãos? Há certas coisas na nossa vida que dói. Há certas coisas na nossa vida que machuca. E quem é que pode tocar? Deus. No começo do século XIX, Gunnar Wingren e Daniel Berg, eles saem de lá da Suécia, eles eram batistas, foram batizados com o Espírito Santo, tiveram uma visão, o Senhor mostra para eles o Brasil, e o Gunnar Wingren, ele vai ali para Belém do Pará, enquanto que Daniel Berg, parece que ele foi para o Paraná, e a obra começou a trabalhar, a obra começou a crescer, ele mal sabia falar o português, mas Deus, né, abençoou e começou a abençoar a obra, e de lá de Belém do Pará nasceu a Assembleia de Deus do Belém, e estava tudo, parecia mil maravilha. Logo começam as perseguições, porque a igreja mãe, quando viu que o negócio começou a tirar, né, os seus membros, né, a igreja mãe já começou a persegui-los de uma tal forma em que eles falou: puxa vida, agora. Então Gunnar Wingren, ele tinha uma filha, e essa filha, sabe, pastor, quando tem aquele, né, essa minha filha, a hora que eu parar, ela vai ser a missionária, ela vai ajudar minha esposa, enfim, aquele sonho, irmão. Passou uns dias, o Senhor tira essa filha dele. Bom, o Gunnar Wingren ficou um caco, em frangalhos. Ele falou: pronto, não é possível, depois de tanto trabalho, tudo isso que eu fiz, o Senhor vem e tira minha filha. E aí, irmãos, a luta foi constante. E tem um ditado que diz assim: nada é tão ruim que não possa ser piorado. Já viram esse ditado? Nada é tão ruim que não possa ser piorado. Amados, e a coisa complicou mais. Eles pegam com um pequeno cortejo, eles vão até o cemitério da cidade. Quando eles chegam lá no cemitério da cidade, né, o seu sacerdote estava lá, uma outra multidão estava lá,
E quando ele vai para enterrar a filha, o sacerdote diz para ele assim: ó, aqui não, você não vai enterrar tua filha não, porque aqui é Campo Santo. Quem já ouviu falar essa expressão Campo Santo para cemitério? Já, né, irmão? Aqui é Campo Santo, e a tua filha é uma pagã, ela não foi batizada na nossa igreja, ela é uma pagã, e se vocês enterrar ela aqui, ela vai contaminar todas as crianças que estão mortas aqui. Aqui é um lugar de anjinho. Oh, meu Deus, coitado. Aí, irmão, a coisa ficou pior. Aí o Gunnar Ving volta com o caixãozinho da menina, procura um lugar no fundo da casa, pastor, enterra a criança lá. E aí, amados e queridos irmãos, caiu por terra tudo, ele já não tinha mais força. Aí ele chega e fala para a esposa: olha, Frida, a esposa dele chamava Frida, Frida, olha, deixa eu te falar uma coisa, Deus já não está mais conosco, Deus já não está mais na obra. Você vai fazer o seguinte, Frida, você vai fazer as malas e nós vamos embora dessa nação, porque Deus não quer mais nós aqui. Pronto. Bom, tem coisas que é difícil. É difícil. Aí a esposa dele, né? Tá bom. Mas antes eu vou orar ao Senhor. Eu vou arrumar as malas, mas antes eu vou orar ao Senhor. Falou: tudo bem, vai que eu vou ficar aqui na varanda esperando. Não tinha negócio, não tinha mais. Agora não tem mais jeito. E ela vai. E ela ora ao Senhor. E no momento em que ela ora ao Senhor, o Senhor dá para ela um hino. O hino 394 da nossa harpa cristã. Mãos ao arado. Eu não vou cantar, porque senão vou fazer vergonha para os irmãos aqui, pelo amor de Deus. Minha voz de tenor é um problema, viu, meu querido? Vocês vão ficar com vergonha. Mas eu vou tentar declarar um pedacinho desse hino. Ele começa dessa forma: quem a sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando e em oração vigiando, com gozo e paz trabalhando para o seu Senhor. Não desanimes por ser a sua cruz maior que a do teu irmão, porque a mais pesada Jesus teu levou. Te consola então. Agora sim, olha só. Atua. Tu vai levando, a tua palavra vai levando, e como Jesus perdoando, e com gozo e paz trabalhando para o teu Senhor. E depois o próximo, o último, ele diz assim: e quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará com gozo santo em glória e luz te consolará. E então, sabe, Gunnar, esquecerás os teus idades, os teus trabalhos, as tuas lidas, quando no céu desfrutares de perfeita paz. Aleluia, oh glória, aleluia, oh aleluia. Vocês entenderam, irmão? Aí ela vem com as malas prontas. Dona, está aqui. Mas espera um pouquinho, deixa eu cantar um hino que o Senhor me deu, que ela era compositora e cantava muito bem. E ela começa a cantar esse hino. E quando ela canta esse hino, irmão, ele se dobra ao Senhor em oração, em súplicas, pede perdão a Deus. E ele fala: esposa, desfaça as malas, que nós vamos ficar, porque o Senhor tem aprovado o nosso trabalho. Aleluia! Cacos, irmão. Deus quer nos usar como cacos, não tem problema. Ele quer nos usar. Aleluias! Então, irmãos, quando muitas vezes nós pensamos que somos decepcionados, não tem mais jeito, somos cacos. Como eu já disse aqui, Deus é o único que consegue unir os caquinhos da nossa vida. Ele é o único. O homem não consegue. Quando esse vaso for lá, ele vai quebrar ele de novo para tentar fazer um outro, desmanchar. Mas Deus não, Deus pega o caco e faz um vaso perfeito através do caco.
Ele vai colando, Ele vai pondo. Ele põe muitas vezes em algumas peças, aquelas peças que às vezes é até dolorida, não dá mais. Aí você vai lá, Senhor, isso aqui está difícil, está doendo, mas vai aqui mesmo. Aí Ele começa a trabalhar, irmão, nas nossas vidas de uma maneira maravilhosa, reunindo os caquinhos da nossa vida. E quantas vezes passamos por tantas decepções, tantas amarguras, mas Deus é o Deus que tudo sabe. Ele sabe o momento certo, aonde tocar, o que fazer. Ele sabe, Ele conhece cada centímetro do nosso corpo, das nossas vidas, e Ele sabe o momento certo. Estava lembrando de Davi? Davi, com toda aquela, rei de Israel, passando, Aí chegou um momento que Davi chegou e fala para o Senhor: Senhor, complicado. Vamos ver o Salmo 31. Salmo 31, versículo 12 até o 16. Salmo 31, do 12. Olha só, olha como é que ele chegou, irmão. Olha só. Estou esquecido no coração deles. Ele já falou assim: olha, já estou abandonado. Estou esquecido, ninguém mais se lembra de mim. É como o caco que joga, está lá na cerâmica do nosso querido lá, a turma pisa. Aqui não vale nada. Davi estava desse jeito, olha, como morto e como um vaso quebrado. Nossa, gente, primeiro, esquecido de Deus, esquecido no coração dos homens, morto e como um vaso quebrado. O que lhe restava para Davi? Não é nada. Olha o próximo. Mas veja bem como é que ele, Pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, portanto todos que me caluniavam contra mim, intentaram tirar minha vida. Olha o próximo. Mas eu confiei em quem? Eita glória, Senhor, e disse: tu és o meu? Mas nesse momento, irmãos, é que nós precisamos, a nos reconstruir. Olha só, olha o próximo. Os meus tempos estão nas tuas mãos, quer dizer, os meus anos. Livra-me da mão dos meus inimigos e dos que me perseguem. Irmãos, esse é um dos momentos cruciais da nossa vida. Não tem mais como. Muitas vezes nós falamos assim: olha, eu estou abandonado, olha, ninguém mais olha para mim, olha, estão me pisando, estão me caluniando. Mas nós confiamos em Deus, é Ele. Não adianta, irmão. Não, nós não temos outra coisa, outra forma, Então, como eu já disse aqui, que ninguém consegue reconstruir um vaso quebrado, só dos cacos. É só Deus. E Deus faz isso com tanta maestria, com tanto jeito, com tanto amor, que as pessoas quando veem, olha, e Ele vai montando peça por peça, pedacinho por pedacinho da tua vida. Aquele que você achava que era impossível, aquelas curvinhas, não, Ele vai, porque Deus é amoroso, Deus é cuidadoso, irmãos. Ele sabe o momento certo, a hora certa. Vamos ver aqui ainda, E é uma coisa interessante, como já nós vimos, mas vamos voltar a ler novamente, 1 Coríntios 1, 4 e 5, olha só, 1 Coríntios 1, 4 e 5, então Deus quer o melhor para nós. 1 Coríntios, graça, não é, segundo, irmão, desculpa, 2 Coríntios, 2 Coríntios 4, 1, 4, 2 Coríntios 1, 4, 1, verso 4. Isso aqui, aí, ó. E nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus, aquilo que nós já lemos. Mas estou só voltando, olha só, e veja o verso 5, olha que coisa. Porque como as aflições de Cristo, elas são abundantes em nós, assim também a nossa consolação, ela sobeja por meio de Cristo. Então, irmão, Jesus primeiro passa por isso. Jesus primeiro passa por toda essa tribulação. Lá em Isaías diz que ele foi o que? Moído, irmão. Ele foi moído pelas nossas transgressões.
Então não dá nem para nós expressarmos em palavra o que Jesus passou, os momentos da cruz do Calvário, por causa de mim, por causa de você. Ele não dá, é tão difícil de nós falarmos, porque ele passou isso por nós. Então o apóstolo Paulo falou, as aflições de Cristo, elas são abundantes em nós, mas também tem uma coisa, hein? Olha, nós também podemos ser consolados por ele, porque ele passou isso por mim, irmãos, ele passou isso por você, tá? Então, irmãos, por isso que o vaso, ele tem que ser primeiro amassado, chegar nesse estado, Deus recompor o vaso, para que nós possamos chegar num vaso de honra. Mas ainda tem um outro porém, para nós já encerrar. Tem um outro porém. Vamos ver ainda aqui, em 1 Coríntios 1, 28. Vamos lá, para nós já. 1 Coríntios 1, versículo 28, para nós, concluirmos. E Deus, olha só, isso é muito importante para nós hoje. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar o quê? As que são. Então, primeira coisa, Deus não precisa de algo grande, Deus não precisa de uma pessoa, olha, porque eu sirvo para trabalhar no Evangelho, sabe por quê? Olha, porque eu sou grande, eu sou forte, olha, não. Deus não precisa. Deus quer as pessoas do jeito que é, ou seja, fracas. Ah, que isso, pastor? Deus vai usar o fraco? Sim. Por quê? O que o apóstolo Paulo diz? Olha, quando eu sou fraco, o que eu estou? Quando nós somos caco, meus queridos, nós nos humilhamos na presença de Deus, e é isso que Ele quer. Se nós nos humilharmos na presença do Senhor, Ele vai nos usar. Se nós nos humilhamos na presença dEle, em buscarmos, Ele vai responder às nossas orações. Por isso que o caco tem valor. Mas olha, vamos continuar na leitura. 29. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para vós foi feito, por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Aleluia! Vocês estão vendo, irmãos? Então, irmão, muitas e muitas vezes, nós passamos por grandes decepções nas nossas vidas. Passamos. Mas o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos dirigido. O apóstolo Paulo, em um certo momento, nós vamos ler aqui ainda, 2 aos Coríntios 4, agora sim, 7, 8, 9, 2 aos Coríntios. Para nós, o apóstolo Paulo passou uma certa vez uma situação tão difícil, né? Nós já lemos já, tá certo, já lemos mesmo. Não estou achando. Mas o apóstolo Paulo, uma certa vez, ele disse o seguinte. 4, 7, 8. Ele disse o seguinte. Olha, eu quero que vocês entendam o seguinte. Da tribulação que nos veio da Ásia. Quero que vocês entendam. Por quê? Nós passamos por tribulações muito grandes ali na Ásia. Sofremos naufrágio. Nós passamos por uma tribulação tão grande, que nós até da vida, nós desesperávamos. Amados, você, como servo do Senhor, pode perguntar assim, mas um crente desespera? Será que nós nos desesperamos alguma vez? E ele diz o seguinte, que o que ele passou, irmãos, foi além das forças. Amados, muitas e muitas vezes nós passamos por situações tão difíceis, tão calamitosas, que até começamos a desesperar. É aí que entra o oleiro. Nesse momento em que você não está mais aguentando, é nesse momento em que você fala assim, Senhor, não dá mais, ele começa... não dá. Mas vamos tentar outro. Vocês estão entendendo? É nesse momento.
Então, quando nós estamos chegando naquele, né, que não tem mais jeito, ele começa a juntar os caquinhos das nossas vidas. Ele começa a falar assim, olha, você ainda vai ser um vaso de honra. Que isso, Senhor, não dá. Você vai ser. Eu vou fazer de você um vaso de honra. Irmãos, é isso. Deus está aqui nesta noite para juntar os cacos da nossa vida. Não importa o que você está passando. Não importa aquilo que você tem levado, tem trazido com você, as decepções da vida, as amarguras da vida. Ele é o Deus que tudo pode. E Ele quer transformar você num vaso de... Amados, vamos começar um novo ano. Eu sei que muitos vão passar daqui para lá, né, com a vida meia... Mas não deixe que isso venha atrapalhar a tua vida espiritual, porque Deus, Ele vai reunir os caquinhos da tua vida, Ele vai transformar você. E tem uma coisa, Ele ajunta peça por peça, e tem mais, além de Ele ajuntar peça por peça, Ele vai usar uma maneira, uma cola, que vai colar cada pedacinho. E tem mais, além de Ele colar cada pedacinho, pastor, Ele vai começar a fazer algo novo, ou seja, Ele vai trazer uma pintura nova, uma cor bonita, e tem mais, além disso tudo, Ele vai encher esse vaso com a unção e com a graça do Espírito Santo, aleluia. E tem mais, que depois disso tudo, aleluia, você ainda vai cantar o hino da vitória, e tem mais, você ainda vai estar na glória, aleluia. Passei pelo que eu passei, fui um caco quebrado, foi isso, foi aquilo, mas o Senhor tomou conta de mim, Ele me fez de novo, Ele me fez um vaso novo, para a honra e glória do teu nome, aleluia, 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 aleluia. Por isso não desanime, aleluia. Se você está se sentindo um caco, aleluia, deixa Deus te moldar, deixa Ele trabalhar. Nenhum homem consegue juntar caco e fazer um vaso através de caco, mas Ele pode, aleluia, Ele pode, porque tudo está nas mãos dEle, irmãos. Então é claro que tem dia que nós passamos por decepções, tem dia que nós passamos por tribulações, mas está aí um novo ano. Não permita de forma nenhuma que o inimigo venha tirar de você, aleluia, essa convicção de que Deus é soberano, aleluia. Ah, mas eu orei tanto para sair aquela enfermidade, não saiu, Deus sabe por quê. Ah, mas eu pedi tanto para que o Senhor fizesse isso na minha vida, e Ele não fez, Deus sabe. Ah, mas eu tenho orado, eu tenho buscado, continua, aleluia. Eu tenho pedido, aleluia, continua, aleluia, porque Ele vai fazer, e quando Ele fizer, Ele vai fazer o melhor, além da sua expectativa, Ele vai fazer o melhor. É isso, irmão. Então que assim o Senhor vos abençoe. Já estamos na hora. Estamos já passando a hora. Que o Senhor vos abençoe. E que nós possamos, irmãos, realmente permitir e deixar que o Senhor reúna os cacos das nossas vidas, né? Para que nós possamos entrar esse ano, né, como um vaso novo, renovados, bonito, em que todo mundo vai olhar e falar assim: oh, glória, olha que coisa, esse irmão sofreu, passou, mas está aí. Então que assim o Senhor vos abençoe, e as palmas louvam o Senhor Jesus para o glória do seu nome. Amém.